Fala pessoal, tudo bem? Rafael Guanabara aqui de novo para mais um vídeo aqui no canal RSL. Como eu disse no primeiro vídeo, a proposta do canal é mostrar carros diferentes, carros que não existam no Brasil. E aí eu comecei a pensar em possibilidades de carros, quais são os amigos que eu tenho que tem carros que não existem no Brasil, carros pela rua, possibilidades de vídeo para trazer aqui para o canal. E aí eu cheguei numa conclusão: o meu carro é um carro que não tem no Brasil. E eu vou mostrar para você hoje, talvez seja esse sendo o primeiro vídeo daqui do canal mostrando de fato um carro. Eu vou começar pelo meu carro. É um carro que não existe no Brasil. Eu vou lá fora mostrar para você e alguns vão dizer que esse carro existe no Brasil. E eu vou provar para vocês que não existe. Deixa eu desligar ele aqui. Ó, o carro tá sujo. Esse é o meu carro. E aí você vai falar: não, mas Cruze tem no Brasil. Sim, Cruze tem no Brasil, concordo com você. Mas esse modelo não tem no Brasil. Dá uma olhada. É um Cruze LS. É um Chevrolet Cruze LS 2011, 2012. Em algumas coisas ele é igual ao do Brasil, tá? Em outras é completamente diferente. Vou mostrar para você o interior desse carro primeiro. Algumas coisas eu coloquei nele, como a soleira. Gente, o carro tá muito sujo, tá? É meu carro de uso, não é um carro de uso diário, é um carro que eu uso quando eu tô trabalhando à noite. Ó, não podia faltar. E é um carro de uso, tá? Não é um carro de coleção, não é um carro de ficar guardado, mas ele fica uma semana praticamente parado e outra semana eu fico em uso, porque é o carro que eu uso para ir trabalhar também, né? Tá bem sujo. E a primeira grande diferença, sem ser aquele LS ali, é isso aqui, ó. Aqui em Israel é muito comum você ver um Chevrolet Cruze de calota. Ele é um pneu aro, olha, ele é 205/60/16. Então é um pneu de aro 16. E é praticamente todo o resto igual ao Chevrolet Cruze do Brasil, tá? Algumas diferenças que eu vou mostrar. A chave também é uma chave canivete, normal, com a abertura do porta-malas pela chave, tá? Um porta-malas igual. Dimensões, ele é praticamente igual ao do Brasil. Mas o que eu quero mostrar para você tá aqui dentro do carro. Vamos lá. Ele é um Chevrolet Cruze, versão básica, uma versão que não existe no Brasil. Esse modelo de carro, o Chevrolet Cruze, ele é um carro mundial. Esse daqui é um carro fabricado na Coreia. Como eu sei disso, a gente tem um mecânico brasileiro que mora aqui em Israel há 16 anos, basicamente. E ele é que cuida desse carro. Ele cuidava desse carro no antigo dono. Foi assim que eu conheci esse mecânico. Esse mecânico foi uma indicação do antigo dono desse carro. E eu acabei pegando uma amizade com esse mecânico e me recomendou a venda do carro. O carro tinha histórico, tinha uma procedência. Não é um carro visto como um carro de luxo aqui em Israel, tá? Ele é visto até como um carro mais básico do que os normais, mas é um carro que, apesar de ser LS e apesar de ser calota, ele é um carro que no Brasil ele tem equipamentos que só condizem a versão LTZ. Por exemplo, os airbags de cortina. Esse carro ele tem airbag no volante, ele tem airbag de motorista, né? Ele tem airbag de passageiro, ele tem airbag na lateral dos bancos, tá vendo? E ele tem airbag de cortina. Esse airbag de cortina, ele só vinha na versão LTZ no Brasil. Não existe Cruze LS, vamos começar dessa forma, não existe Cruze LS no Brasil. E também a versão LT, que é uma versão acima do Cruze LS, que é a versão de entrada no Brasil. Se eu não me engano, não tem Cruze de calota no Brasil. Aqui você tem, ele é um aro 16, 205, é um pneu de tala larga, mas é de calota. E o airbag de cortina. Esse airbag de cortina,
ele não tinha na versão LT no Brasil, ele só saía na versão LTZ, que é a versão top de linha. E outra coisa, ele é um carro LS, que no Brasil é um carro de versão de entrada, como eu já falei, mas aqui em Israel ele é um carro de câmbio automático. Eu não me lembro de ter visto nenhum Cruze com câmbio manual aqui em Israel. Aqui em Israel a maioria dos carros são automáticos. É um carro que tem freios ABS, controle de estabilidade, controle de tração, ar-condicionado não é digital. Ele também não tem uma central multimídia, até porque nessa época não era, acho que, bem utilizado nos carros. Mas aqui eu já vi algumas versões do Cruze. Eu já vi a LT Plus, eu já vi a LTZ e eu já vi um LTZ RS. Ele tem as duas. Eu não sei se o dono colou isso, mas eu já vi alguns Cruzes aqui RS, que é a versão esportiva. Se eu, por algum acaso, cruzar com algum na rua, eu vou mostrar para vocês. Então, esse é um carro completo de tudo, tem todos os equipamentos de segurança. Ele é um carro relativamente pequeno, tá? Apesar dele ser um sedã médio, por dentro ele é um carro que eu acho bem apertado no banco traseiro. Olha, eu tô numa regulagem para o meu tamanho, tá? Eu tenho 1,85 m. Eu tô numa regulagem padrão para o meu tamanho, tá? E eu vou mostrar como é que fica o banco atrás. Eu sentado aqui atrás, deixa eu só tirar o... Eu sentado aqui atrás, o meu joelho já encosta no banco, tá vendo? A cabeça não, a cabeça ela fica um pouquinho próxima, se eu passar num quebra-mola ela vai raspar, mas é porque é um carro sedã. É um carro que tem um apelo esportivo de teto, apesar dele ser sedã, ele tem um apelo esportivo de carro coupé, né? Então é isso. Outra curiosidade que eu quero mostrar para vocês, que eu já passei um perrengue aqui logo no início, foi com o padrão de medição de consumo desse carro. A gente está acostumado no Brasil, eu fui acostumado há 40 anos praticamente no Brasil, 40 não, 35 anos que eu morei no Brasil, da gente medir o carro quilômetros por litro, né? E aqui é diferente. Aqui você não mede quilômetros por litro. E isso tava me apurrinhando no painel. Deixa eu mostrar para vocês o painel dele. Deixa eu tirar a chave aqui. Se você olhar ali, ó, não sei se vai dar para ver por causa da iluminação do sol. Deixa eu ver se eu chego mais perto da câmera. Tá vendo ali, ó? Ele tá marcando 9. Então eu entendia que aquilo era 9 km com litro. E aí eu falei, não, mas para um carro desse tamanho, com câmbio automático, ele é um carro que bebe mais. Ah, e outra coisa, esse carro, ele é 1.6, um motor que também não tem no Brasil. Eu não sei esses modelos de Cruze mais novos, ele tá vindo, se não me engano, com motor 1.4 turbo. Aqui já tem esse modelo também do Cruze, mas esse carro aqui, que é 2011, 2012, o motor dele é 1.6, assim como todos os outros. Não sei se existe alguma motorização diferente para os LTZ, tá? Mas LS e LT, a maioria é motor Ecotec 1.6 com câmbio de 6 marchas. É um câmbio de 6 velocidades que tem o manual também. Você aqui, ó, você tem o... Deixa eu ligar ele de novo. Peraí, cadê a chave? Você tem a parte normal e você tacando para cá você aumenta ou diminui a marcha, né? Para cima aumenta e para baixo diminui. E é um câmbio de 6 marchas e é um carro relativamente pesado, tá? Eu sinto ele bem pesado e eu acredito que seja o problema do câmbio. Muita gente, inclusive o mecânico também, esse câmbio, ele apesar dele ser um câmbio automático, ele não é um câmbio tão avançado. E aí, voltando ao assunto da quilometragem, um amigo até comentou, falou assim, mas quanto teu carro tá fazendo? Eu falei assim, cara, tá estranha a minha marcação, porque na cidade eu tô fazendo 12 km com litro e na estrada eu já fiz 6 km com litro, então ele tá bebendo mais. Mas como no Brasil eu tinha uma moto automática, uma moto com câmbio CVT, que bebia mais realmente na estrada.
E aí eu falei para ele, falei assim, olha, isso provavelmente é igual a minha moto, mas a minha moto era câmbio CVT, esse não é um câmbio CVT. E ele falou, cara, você já olhou no teu painel? O nosso carro aqui em Israel, ele é padrão europeu. Então, a gente aqui, os carros não são... eles não mostram quilômetros por litro, e sim litros a cada 100 quilômetros. Por isso que na cidade você estava fazendo 11 litros a cada 100 quilômetros, e na estrada você faz 6 litros a cada 100 quilômetros. Ele está mais econômico na estrada e mais beberrão na cidade. Aí eu fui olhar no meu marcador e realmente é litros por 100 quilômetros. E isso eu passei um perrenguezinho no início. E o mais importante que todo mundo quer saber é quanto custa um carro desse aqui em Israel. Então, esse carro aqui eu paguei, ano passado, eu estou há 1 ano com esse carro, eu paguei nesse carro o equivalente a 3 salários mínimos aqui de Israel. Exatamente, 3 salários mínimos. O salário mínimo hoje, 2020, aqui em Israel, é o equivalente a aproximadamente R$6.500. É um salário mínimo de 5.300 shekalim aqui em Israel. É um salário mínimo nacional. E equivale 5.300 shekalim pela cotação. É praticamente 1 para 1, mas aí você botando na cotação, ele dá essa diferença de 6 mil reais, vamos dizer assim. É um salário mínimo de 6 mil reais. Então esse carro aqui eu paguei como se fosse 16, 17 mil reais. Um carro 2011, completo, com todos os equipamentos de segurança, freios ABS, direção hidráulica. Ah, e outra coisa, esse carro aqui em Israel ele é direção hidráulica e não elétrica. Se eu não me engano, todos os Cruzes no Brasil são direção elétrica. Esse aqui é direção hidráulica. E acabamento bom, ele é um soft touch, não é um soft touch muito soft, ele é um soft touch um pouquinho baixa renda, mas é um carro bem confortável. Já fiz viagem de 600 km com ele, bem confortável, muito confortável. É um carro que tem ar-condicionado, aquecedor, câmbio automático, airbag de motorista, passageiro, airbag lateral e o airbag de cortina, que no Brasil era um equipamento exclusivo só da versão LTZ. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero trazer mais vídeos. Eu tenho alguns amigos que têm carros aqui em Israel que não existem no Brasil, e eu vou gravar com eles. Eu vou procurar concessionárias para a gente poder gravar carros diferentes aqui em Israel. Olha o Lexus, uau! Aqui também tem bastante Lexus, tem carros diferentes que eu vou trazer aqui no canal. Então se você não quer perder, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!